É uma satisfação estar aqui, né, no nosso laboratório, no nosso canal do laboratório no YouTube, inaugurando o canal com essa live para divulgar e fazer uma apresentação, uma aula inaugural desse que é o nosso primeiro curso, transmitido pelo YouTube e também gravado. E vocês vão ter uma assistência aí toda do nosso laboratório, e por meio aí dos arquitetos, engenheiros florestais e agrônomos que pertencem ao laboratório, que fazem pós-graduação conosco na Exalc, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na área de silvicultura urbana, no laboratório de silvicultura urbana, né, na pós-graduação também de recursos florestais, né, e no curso de graduação de engenharia florestal. Então é uma satisfação ter vocês aqui conosco. Então esse primeiro slide aí tem uma palavrinha em azul aí que é tudo muda sempre, né? E tudo muda sempre. Às vezes a nossa mente estabelece padrões e nós nos apegamos a esses padrões, né? E quando esses padrões mudam radicalmente, às vezes cria uma sensação muito grande de insegurança, né? Mas é importante que nós estejamos preparados para mudanças, né? E mudanças acontecem, né, pessoal? Então, o nosso curso, né, prevê aí a formação complementar em arborização urbana pelo Laboratório de Silvicultura Urbana, na Exalc USP, e pretende fornecer esse conteúdo à distância, né, aos profissionais que atuam na gestão e no planejamento e manejo da arborização urbana, das florestas urbanas, né, entendido aí como áreas verdes públicas, privadas, que permeiam a cidade, né, estão próximas da cidade. Aí num contexto, né, num contexto muito, muito geral da gente estar aí abordando como a cidade pode ser mais ligada à natureza, né, como a cidade pode ser realmente uma cidade que converse com o ecossistema que a abriga. Então isso é bastante importante. E aí a gente quer construir, né, conhecimentos sobre a arborização urbana e contribuir para o aperfeiçoamento dos profissionais nessa área, né, para atuarem na gestão ambiental pública e também na gestão privada. E aí, como os nossos alunos também estão participando do curso, também é um pouco a questão da gente trabalhar com pesquisa, mostrar dados de pesquisa que possam aí contribuir com as políticas públicas, né, e capacitar, né, aplicar métodos de gestão ambiental urbana por meio da silvicultura urbana. Então, a gente pretende também que o curso seja um espaço aberto para discussão, troca de informações sobre o tema da arborização urbana, inserido na silvicultura urbana, nas florestas urbanas, né? E até a gente chegar aí a desenhar essas questões de planos, de diagnóstico, de uso de SIG, de sistemas de informação geográfica, de uso aí de ferramentas, né, para calcular serviços ambientais, e que nós possamos, por meio disso, gerar políticas públicas satisfatórias para que as nossas cidades sempre melhorem, sempre sejam melhores, né? Que se a gente tem que mudar, a gente mude para algo melhor, né, pessoal? Então, nós trabalhamos com isso, vivemos disso, né? Vivemos com isso, né? Então, nossas cidades aí, por exemplo, na Califórnia, né, como diz esse gráfico aí do Árvore Ser Tecnológico, que é um site muito bacana, tem uma página no Facebook e tem todos esses infográficos que a gente vai usar um pouco deles durante o curso também. Então, essa questão de dinheiro dá em árvore? Sim, dinheiro dá em árvore, porque a árvore produz muito
muito serviço que, se a gente for quantificar, né, precificar, monetizá-los, eles dariam aí alguns aspectos bastante comparativos aí, né, interessantes. Por exemplo, né, em economia de energia, no estado da Califórnia, 101 milhões de dólares. Olha só, todo ano. 41 milhões em prevenção de enchentes. Olha que aspecto interessante, né? 18,1 milhões em remoção de poluentes e 10,3 milhões em armazenamento de carbono. E aí, se a gente for pensar nos aspectos estéticos, na influência desses aspectos na nossa psique, na nossa saúde, até mesmo na nossa pressão arterial, na prevenção de infartos, então são 838 milhões, né, que aí podem estar refletidos na valorização dos imóveis em áreas mais verdes, em áreas mais arborizadas, em detrimento de áreas secas, duras, né, sem árvore. Então esses aspectos aqui da gente usar parâmetros, né, em softwares, em sistemas de informação geográfica que possam transmitir esses valores, né, e possam comunicar melhor para as pessoas esses valores, é muito importante para a gente abrir espaço para que as políticas públicas sejam mais efetivas. E aí tem aspectos aí que são um pouquinho mais complicados de quantificar, né? Por exemplo, o banho de floresta, né? O banho de floresta é super interessante porque ele tem o aspecto aí de diminuir, né, hormônio de estresse, por exemplo, os corticoides, né, aumentar a imunidade, diminuir a frequência cardíaca, olha que legal, né, e aliviar a depressão, né, diminuir a pressão sanguínea. Então esses benefícios são comprovados agora por meio de estudos, né, que apenas esse contato com a natureza, de você respirar, sentir um aroma de uma árvore florida, né, puxar mais o ar para dentro dos pulmões, né, então você tem aí grandes benefícios, né, você tem a diminuição da ansiedade, você tem muito mais disposição. Então a gente oportunizar as pessoas de terem mais contato, né, com bosques urbanos, né, com áreas mais cobertas por árvores, mesmo que em vias públicas, e nós vamos ver que isso é muito, muito, muito importante, né, você tem essas oportunidades, né. Então existem trabalhos aí até já antigos de Kaplan que mostram que a atenção espontânea, o fato de você se mover para observar algo belo numa florada, numa folha, no aspecto de um tronco, e até mesmo ver um pássaro, uma borboleta, você já tem uma diminuição na sua pressão, no seu estresse. Então isso é muito, muito interessante. E aí, para dar um contexto mais geral, né, a gente tem aí algumas questões aí voltadas para o nosso Brasil, né, e no aspecto dos nossos biomas, dos nossos ecossistemas, né, a gente tem aí a Amazônia aí com nesse último ano aí 2021 e parte de 2022, a gente tem aí um desmatamento muito grande na Amazônia, né, no Cerrado, né, e é importante a gente tocar nesse assunto, porque a água está muito ligada, a chuva que cai aqui no estado de São Paulo está muito ligada com esse desmatamento aí, né? Então, e a gente precisa de água para ter economia, né, pessoal? Para ter qualidade de vida, precisa de água. Para gerar energia, precisa de água. Mas voltando para o nosso assunto, que são as cidades, né? Então a gente quer fomentar essa reflexão, né? Essa abordagem integrada do assunto e a busca por soluções.
Então, o conteúdo do nosso curso está distribuído dessa forma, né? A gente tem aí 6 módulos, sendo que cada módulo contém videoaulas, né? Sugestão de atividades e bibliografia. E no final de cada 2 módulos, nós vamos ter então um fórum de discussão ao vivo. Então, as videoaulas serão liberadas sempre ao sábado às 2 da tarde, horário de Brasília, e o fórum será realizado aí das 14 às 16 horas nos dias marcados. Então, serão no total aí 24 horas de duração, e ao fim do curso, o participante que tiver concluído as atividades, participar dos fóruns, receberá o certificado aí pela FEALC, né, emitido pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, que é a fundação aqui que está na Exalc, né, que nos assiste aqui na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e também no Departamento de Ciências Florestais da Universidade de São Paulo. Então, é isso, né? Então, aqui no nosso cronograma, dia 22 dos 10, a gente inicia a publicação dessas aulas, a disponibilização dessas aulas, módulo 1 e módulo 2, e no dia 29, né, a gente continua a disponibilização do módulo 3 e 4, onde vai ocorrer o primeiro fórum, né, dos módulos 1 e 2. Então, inicia dia 22, tem atividade disposta no dia 29 e o fórum, né, e assim vai. Aí depois você tem 5/11, né, módulos 5 e 6, e a discussão sobre o módulo 3 e 4. E no dia 12/11, a gente só vai ter o fórum dos últimos módulos 5 e 6. Então aí a gente completa o nosso primeiro cronograma do nosso laboratório aí, com esse curso online de arborização urbana. Então ele é bastante compacto, né? Nós vamos colocar bastante conteúdo dentro desses tópicos, né? Num Classroom, vai deixar isso numa página na internet para vocês, só para vocês. E isso vai consistir aí uma maneira da gente estar fazendo a difusão de conhecimentos para toda a sociedade e ainda deixando o material gravado para os nossos alunos da disciplina de silvicultura urbana que fizeram aí parte do planejamento da cidade de São Pedro. Então, esse ano, a disciplina de silvicultura urbana da Exalc, a LCF 0636, nós deixamos de ir em sala de aula, em dar aula teórica, e partimos para a parte prática, fazendo inventário, fazendo diagnóstico e propondo ações, políticas públicas diretamente para um município, para uma cidade. Então, nós pegamos essa cidade como laboratório e utilizamos para fazer parte prática, né? Então, os alunos pegaram o ônibus, foram direto para São Pedro, foram fazer inventário, utilizando o SIG, utilizando smartphones, utilizando bancos de dados, valorando árvores, identificando, reconhecendo espécies, e fizemos a parte de censuramento remoto também. E isso nós combinamos que esse curso viria também para dar apoio teórico para essa parte prática que foi priorizada dentro do curso. Então foi uma maneira aí da gente compor, né, e melhorar, incrementar a nossa disciplina numa época pós-pandemia, né? Aí aqui a gente tem uma bibliografia inicial, mas isso vai ser ampliado, né? Eu estou usando alguns gráficos aí, algumas figuras também que estão na internet, né? Nessa página Tati, e a gente vai usar bastante material das disciplinas nossas e do laboratório. E uma contextualização aí importante é essa questão das grandes cidades, né? Da população humana no planeta está se aglutinando, se agrupando
em megas, em grandes cidades, né? E algumas cidades são cidades globais também, são cidades influentes, né? Então existe uma diferença entre essa questão de mega cidade e dessa cidade ser influente no planeta, né? Então São Paulo é uma mega cidade, também uma cidade bastante influente, né? E São Paulo está muito dentro do nosso laboratório. Nós temos convênio com a cidade de São Paulo, com a administração das árvores lá na cidade de São Paulo, com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. E São Paulo está num contexto internacional como uma cidade global, uma cidade que também é importante no contexto internacional. E é uma cidade que, por causa disso, ela é convidada, ela é chamada para assinar acordos e entrar nos padrões de uma cidade que proporciona qualidade de vida para a sua população. E aí, se a gente olhar mais criticamente para São Paulo, a gente vai perceber que existe uma grande desigualdade, né, na distribuição do verde na cidade e na distribuição da cobertura arbórea, né? Será que a gente tem disponibilidade de sombra, de árvores para todos, para todas as casas, para todas as residências da cidade de São Paulo? Não, a verdade é que não, existe uma má distribuição, né? Então a gente precisa trabalhar isso, né? A gente precisa gerar maneiras, né, desenhos, oportunidades para que isso possa acontecer, né? Para que São Paulo possa ser uma cidade que proporcione aí para essas a grande São Paulo, né? Região metropolitana de São Paulo, 22 milhões de pessoas aí que vivem aí na cidade de São Paulo e moram também nos municípios ligados à cidade de São Paulo, né? Então, proporcionar qualidade de vida. E nós entendemos aqui no nosso laboratório que qualidade de vida vem também com sombra, com cobertura arbórea, com o que a floresta pode disponibilizar de qualidade de saúde para as pessoas da cidade de São Paulo e também para as pessoas das demais cidades, né? Então a gente vai usar muito São Paulo também como exemplos aqui também de São Paulo, mas vai valer para todas as cidades. Então aí a gente tem um crescimento das cidades, né, ao longo dos anos, e aqui a gente tem um infográfico mostrando isso, né, como que as cidades vão crescer e como que vai ser no futuro no nosso planeta, né, nas previsões. As grandes, as maiores populosas cidades vão estar na África e na Ásia, né, mas São Paulo também aparece aí, né, dá para perceber aí São Paulo aparecendo, né, mas já diminuindo a velocidade de crescimento, né? E a questão da segurança nas nossas cidades é algo muito importante, né, pessoal? Muito, 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 muito importante. Então você tem aí dados aí do Global Cities, da iniciativa Global Cities, mostrando as melhores práticas de inovação, né, e passos à frente aí de políticas públicas, buscando segurança, né? E quando a gente olha nesse gráfico mostrando as cidades mais comprometidas nessa questão de segurança, nesse indicador que é homicídios por 100 mil pessoas, né, você vai ver que existem 50 as piores cidades, né? E dentro dessas, pessoal, dessas 50 piores, imagina, olha o dado, 32 são no Brasil. 32 cidades estão entre as 50 piores na questão de homicídios. 32 cidades das 50 piores do planeta, né? Olha lá, de Manaus a Fortaleza, aqui a gente tem várias cidades do Brasil. Quando eu vi esse gráfico aqui, eu falei, não posso deixar de falar disso, né? Teve congresso de arborização urbana esse mês de setembro, né? Eu dei palestra e eu coloquei esse infográfico lá, né? Para tocar aí, para chamar a atenção sobre a questão brasileira, né?
E aí a gente tem decisões corretas a tomar, né, pessoal? Para que a nossa cidade possa ser mais humana, mais verde, com maior qualidade, né? Então o mundo está mudando, as cidades estão se propondo a mudança, né? São Paulo está procurando mudar, vai mudar porque a economia vai se mover para isso. As grandes indústrias vão se tornar mais limpas e vão puxar muitas diferentes atitudes aí de melhoria, né? E a população humana cada vez mais está se transformando numa população humana que vive em grandes cidades. Então isso vai ser muito importante. Então não só cuidar de esgoto, não só cuidar da qualidade da água, mas também cuidar da cidade, para a qualidade de vida, para que o ambiente dentro da cidade também seja melhor. E isso nós entendemos que permear a cidade com verde e com árvores será muito, muito importante. Sem perder densidade, sem perder qualidade, sem perder a mobilidade, melhoria na mobilidade, mas aumentando sim a qualidade de vida das pessoas. E uma das questões, né, que a gente conversa muito, essa questão das mudanças climáticas e do quanto as cidades são comprometidas, mas não muitas vezes por mudanças climáticas globais, mas por mudanças locais no microclima, né, e que vai fragilizar muito mais algumas cidades perante as mudanças climáticas globais. Então você tem várias questões afetando as cidades nas mudanças climáticas, e elas serão mais agudas quanto maiores problemas microclimáticos essas cidades vão possuir. E aqui a gente tem um deles, que é a ilha de calor, o fenômeno das ilhas de calor, né? O fenômeno das ilhas de calor ele ocorre nas áreas mais modificadas, nas áreas mais construídas, né, densamente construídas, com superfícies construídas por nós, né? Que apesar de tudo somos seres naturais também, né? Então, exemplo de São Paulo aqui, né? As áreas mais densamente construídas da cidade, né, vão possuir aí uma temperatura, principalmente noturna, né, mais alterada. Então você tem aí algumas diferenças aí na Serra da Cantareira, que tem bastante vegetação, na região do Morumbi, que é uma região de baixa densidade de ocupação e com mais vegetação, né? Então você tem aí áreas mais azuis, né, com temperaturas mais amenas, enquanto que você tem áreas mais centrais, 25 de Março, Bom Retiro, Itaquera, que apesar de não ser central, ser zona leste, periferia, você também tem muito desequilíbrio devido a muita ausência de vegetação, pouco espaço para plantio de árvores. Então aqui na região de Itaquera é um exemplo de uma região populosa, importante e que precisa de maior justiça ambiental. Então quando a gente olha São Paulo e vê que tem bastante área verde, tem bastante área arborizada, até tem, mas que população é assistida por essas árvores? Aí você vê que tem muita injustiça, né? Então levar essa floresta para dentro do tecido urbano lá de Itaquera, de toda a Zona Leste, é um dos objetivos do plano de arborização da cidade de São Paulo. E nós estamos procurando aí gerar desenhos, gerar alternativas para que isso aconteça. Então nós precisamos, né, cuidar melhor, né? Porque a cidade nem sempre é boa, né, pessoal? E aí, dentro de um modelo para a silvicultura urbana, dentro de um ideal para a silvicultura urbana, a gente tem essas etapas aqui, né? Então, abrir espaço para essa floresta urbana, tem um modelo regulador, tem um modelo voltado para a propriedade privada, trabalhar a educação ambiental, muito importante.
buscar preservar o que se tem de árvores na cidade, cuidar bem dessas árvores, avaliar o risco dessas árvores é muito importante. Selecionar espécies, garantir espaço para as árvores, tanto do ponto de vista físico, do espaço para que essa árvore possa se desenvolver, quanto do ponto de vista sociocultural, para que as pessoas possam entender melhor a necessidade, entender melhor a razão de termos árvores próximas de nossas casas. Então, esse espaço, essa abertura de espaço é muito importante. E selecionar local. E muitas vezes, como eu sempre digo, selecionar local não é simplesmente ver uma rotatória que tem grama e plantar uma árvore lá. Isso é ser oportunista. Mas muitas vezes, aonde não tem espaço para ter árvore, e está muito quente, muito alterado, muito construído, muito impermeável, é importante ir lá e abrir espaço, mudar o trânsito, mudar a sinalização, mudar a calçada, aonde o carro estaciona. Será que não tem um lugar para colocar uma árvore? Então isso é muito importante. Então, selecionar local é também selecionar aonde é mais necessário ter árvore. Melhorar esse solo e continuar preservando aquilo que se planta, né? Cuidando daquilo que se planta. Então aí essa etapa a gente chama de construção dessa floresta urbana. E depois de cada um desses aspectos sendo desenvolvidos, o importante é avaliar o sucesso disso, né? De novo, fazendo diagnóstico, né? De novo, quantificando o microclima, né? Novamente, mapeando as necessidades dos locais onde você vai ter grandes oportunidades para plantio, né? Onde você tem que manejar bem as árvores para evitar que elas caiam, né? Para que elas possam sempre trazer serviços, né? E não desserviços. E aí, algumas iniciativas são interessantes, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem o bairro Aparecida lá em Bragança. O pessoal foi com SIG, desenvolveu esse quase projeto de arborização, né? Onde você já tem os locais e as quantidades de adubação, ampliação de canteiro que você tem que fazer, né? Os plantios quantificados aqui, o que é de poda que tem que ser feito, né? E você tem cada via pública, tudo aqui no SIG, isso aqui disponível no smartphone, para que você possa ir em cada rua e estar planejando, né? Tá executando essas considerações aqui que os técnicos fizeram quando andaram nessas ruas, imóvel a imóvel, casa a casa. Então aqui você já tem praticamente um projeto, né? Mapeado, né, pessoal? Olha que legal. Num bairro denso, num bairro importante, né? E aqui também numa outra situação, em outro bairro, em outro bairro da cidade, que é o Planejada, né? Você também tem essa mesma questão, né? O que tem que adubar, onde tem que ampliar a canteira, onde que tem que fazer plantio, né? Aonde tem que podar, onde tem que substituir árvore, tudo mapeado no sistema de informação geográfica. Então isso aqui é um aspecto que nós vamos abordar também, né? Nós fizemos isso em São Pedro também recentemente. E aqui a parte de SIG, de sensoramento remoto, de mapeamento de temperatura de superfície, onde nós podemos enxergar onde está mais quente, aonde tem temperatura de superfície mais alta. Então, aonde recebe mais radiação, está trocando calor com o ar. Nesses pontos vermelhos e laranjas aí, a gente tem oportunidades para intensificar política pública. Então, se tem um lugar onde a priori, em primeiro lugar, tem que plantar árvore, serão nessas vias públicas, dentro desses polígonos, dessas manchas. Então aí a gente pode gerar prioridade, gerar políticas públicas, né? Por exemplo, se o prefeito
não tiver recursos para dar um desconto no IPTU, para dar um desconto em alguma taxa para a cidade inteira, para quem tem árvore, pelo menos nessas áreas ele pode mapear e intensificar isso junto aos moradores. Então, esses são aspectos que nós podemos desenvolver mapeamentos, né, priorizando pontos, priorizando regiões para serem mais arborizadas. E aí, nesses aspectos, a gente pode ter alternativas, né? Às vezes não tem calçada, às vezes não tem oportunidade de plantio na calçada, mas ainda assim tem bastante espaço na rua. Então, esse aspecto a gente está em conformidade, por exemplo, com áreas na Austrália, por exemplo, né, onde você tem a projeção de maior cobertura arbórea e mais sombra, não na calçada, mas no leito carroçável. Então você vai observar ali, né, nesse aspecto aqui, você está vendo a maior cobertura arbórea colocado o plantio dessa árvore não na calçada, mas aonde os carros estacionam, dentro do leito carroçável, no meio do asfalto, o estabelecimento de canteiros especiais para o plantio de árvores. Então esse é um aspecto bastante interessante, um pouco disruptivo em relação ao nosso desenho, né, de rua, de via pública, mas é importante a gente pensar que isso é possível. É possível também nas nossas cidades, né? Já que na Austrália o clima lá é muito parecido com o nosso, né, pessoal? Então a necessidade que eles estão tendo lá também é igual a nossa. E aí, pensar nas melhores maneiras de plantar, nas melhores maneiras de dispor uma muda de maior porte, né, nas nossas calçadas, nos nossos canteiros, para que a gente possa ter uma árvore que cresça melhor, se estruture melhor com suas raízes e, consequentemente, a partir disso ela vai ter também uma saúde melhor, ela vai crescer de uma maneira mais adequada, se desenvolver fisiologicamente bem e ter uma boa sustentação, né? Então essa árvore também vai ser mais resistente a ventos, a tempestades, né? Então isso é bastante importante. A maneira com que nós plantamos as nossas árvores é muito, 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 muito importante. E aí os aspectos relativos à avaliação e o manejo, né, por meio de amostragem, técnicas de amostragem. Aqui é uma telinha do QField, que é o aplicativo livre associado a um outro SIG também que é livre, sem custo, para as municipalidades utilizarem, para as administrações públicas utilizarem, no qual nós temos o nosso banco de dados, os nossos algoritmos, né, as nossas variáveis que são coletadas, né, que geram indicadores de risco e geram indicadores também de valoração dos serviços ecossistêmicos das nossas árvores. Aqui exemplo, né, de amostragem nos bairros. Então nós desenvolvemos essas técnicas, nós vamos abordar isso também aqui no nosso curso. E aqui resultados dessas quantificações, desses inventários, aqui no caso é Bragança Paulista, né, mostrando as principais espécies que ocorrem, os principais problemas, né, de adequação dessas árvores, para que a cidade possa pensar melhor, escolher melhor, né, e mudar e adequar o seu sistema de manejo para que as árvores cresçam melhor e tenha mais sombra nas vias públicas. Aqui também em parques, aqui no caso é um exemplo do Parque Ibirapuera, onde nós fizemos há um tempo atrás o censo das árvores, né, e a localização precisa de cada árvore no parque. Então isso aí está tudo presente no SIG, e a partir de uma avaliação da população você pode ainda determinar algumas árvores para um exame mais acurado.
No caso aqui é uma tomografia num eucalipto, numa área bastante utilizada lá no Parque Ibirapuera. Isso feito em 2011. E aqui você tem alguns aspectos aí ligados à cidade, né? Aspectos ligados à evolução histórica das cidades, isso também vai ser abordado, né? A questão do ser humano deixando de ser nômade, né? Desenvolvendo técnicas de agricultura e se fixando no território, gerando comunidades urbanas. A questão do que é arquitetônico, do que é pictórico, né? A questão de tudo, absolutamente tudo ser arquitetônico, né? Porém algumas coisas seguem um padrão mais natural e outras coisas, outras questões não, produzem espaços muito geométricos, né? Muito regulares, né? Muito rigorosos nesse desenho, né? Falando aí de desenho de jardins, né, pessoal? E aí você tem culturas diferentes em diferentes tempos da nossa história, produzindo abordagens distintas. E aí você tem, por exemplo, alguns fragmentos do passado, né, onde nós podemos ver como isso era feito. Então aqui um desenho de uma casa grande no Egito, né, e a disposição dessa vegetação. Então alguns detalhes dessa vegetação chamam a atenção, mas o interessante é que a casa ela está toda aclimatada, toda protegida por árvores, né, numa situação de um clima semiárido e árido, né? Você tem um aspecto de água, verde, muito associado à água, né? Então a gente tem aqui também um desenho ligado àquele afresco lá de uma tumba egípcia, né? Aqui indo para uma outra cidade antiga, né? Babilônia, né? Cercada por canais de irrigação, né, murada, né, e também com seus traçados regulares, né, aqui ela representada no território lá do rio Eufrates, aí como um aspecto aí lá do Museu Pergamon, onde você tem um dos portais da Babilônia. Aqui uma discussão sobre aonde estavam os jardins suspensos, né? Porque existem alguns artigos defendendo que não era na Babilônia, que era em outro lugar, né? Em Nínive, né? Que também tinham jardins suspensos. A questão aí da gente redesenhar esses jardins, né? Pensar como eles eram, né? Tem algumas representações interessantes, né? E o aspecto também de outras culturas, né? Assim como na cultura americana, né, dos índios, dos nativos, né, pré-colombianos, você já tem também projetos de cidades muito interessantes, né, questões aí urbanísticas sendo tratadas na Amazônia, em outras áreas pré-colombianas, e também nas regiões da Ásia, né, onde você tem, por exemplo, o paisagismo na China, né? Onde você tem a árvore muito associada a fragmentos florestais situados num contexto mais atrás das comunidades, das aldeias agrícolas, né? Que eram projetados para serem assim. Então você tem todo um aspecto aqui, né? Do melhor lugar para instalar a comunidade, e isso era feito por geomantes, né? Por taoístas aí, monges taoístas geomantes, que eram especialistas em determinar a melhor posição para a instalação das aldeias. Isso tudo ligado a métodos, né, ligados aí a bússolas, né, a questão do magnetismo, mas muito pela forma dos lugares, pela forma dos maciços, pela forma das cadeias de montanha, né, pelo desenho do relevo, né, eles situavam essas aldeias. E aí você também tem cidades antigas aí como a Roma Antiga, né? A gente tem um aspecto aí de algumas maquetes
que reproduzem como eram essas cidades, né, todas muradas também, né, todas com um rigor, né, muito grande, e um controle muito grande pelo governo. E algumas vilas, né, como essa de Plínio Laurenti, um desenho aí mostrando alguns aspectos de árvores muito voltadas à decoração, aspecto estético, né. E a cidade islâmica, como ela era, né, com esse caráter privado, secreto, né, então isso também é importante, né. E esse aspecto do isolamento, mas do cuidado com a água, né, de trazer conforto para dentro das cidades, né. Aí novamente aqui o conforto, a água, né, as fontes de água, né, os espelhos da água, né, a questão também da simetria, mas do uso de muita vegetação nesses aspectos, né, um caráter mais privado, mais importante, de trazer aclimatação, de trazer conforto, né, aqui a Alhambra, a questão da cidade medieval como uma cidade muito interessante, né, de pequeno porte, mas o problema do esgoto bastante complexo, né, e a partir de que isso evolui para cidades renascentistas, você tem aí alguns aspectos de desenho aparecendo, né, de pontos focais aparecendo, de desenhos também rigorosos, né, como era nas cidades antigas, mas um aspecto muito barroco no sentido de ter algo que não tem limites, né. Então aqui nós temos os projetos de André Lenotre em Versalhes, em Vaux-le-Vicomte, mostrando esse aspecto, né. Então, quando a gente olha bem esse desenho aqui desses jardins e do palácio, das posições focais e da água e das fontes, né, nesse jardim, e depois quando você observa esse desenho e muda para cidades industriais e no início da Reforma de Paris, como está descrito aqui, você já tem uma diferença bastante interessante, onde a cidade de Paris tem aquele aspecto medieval, de ruas estreitas, esgoto estático, bastante doença, né, problemas sanitários acontecendo, para uma cidade onde você vai ter esgoto encanado, separação entre o esgoto pluvial e o esgoto cloacal, e você tem o aspecto da arborização viária chegando para as cidades de uma forma planejada. Então, a reforma do Barão de Haussmann em Paris trouxe esse aspecto da paisagem, de praças, parques, interligados por bulevares, muito arborizados, com fileiras duplas de árvores muitas vezes, né, em ruas planificadas, iluminadas, né, que trouxe aí a denominação de Paris aí como uma das cidades mais bem planejadas, desenhadas, né, dessa época, né, que foi exemplo para a maioria das cidades. Cidade luz, né? E aí o crescimento vertiginoso das nossas cidades, a localização estratégica dessas cidades, né? Mas também a desorganização do espaço, a poluição dessas cidades industriais, né? E aí você tem um aspecto aí da vontade de introduzir a cidade como um aspecto natural para tratar a cidade. Então, o paisagismo romântico inglês, ele vem com essa conotação, né, de mudança, né? Em vez de você podar demais, transformar as árvores em formas geométricas, não, você quer que a árvore cresça com todo o seu aspecto luxuriante, como descreve Sir Joseph Edison nesse artigo aí famoso de 1712, né? Então aí você tem esse aspecto já sendo materializado anos depois na reforma do Barão de Haussmann em Paris, né? E aí você vê esse aspecto do desenho francês sendo novamente caracterizado fora da Europa, já na América, né, presente, por exemplo, no planejamento da cidade de Washington, feito por L'Enfant. Então você tem esse aspecto muitíssimo parecido com a disposição
do Palácio de Versalhes. E aqui você tem também isso acontecendo numa cidade brasileira. Então aqui você tem, qual cidade é essa? BH. Então você tem Belo Horizonte também com esse mesmo aspecto. E aí aqui algumas questões aí dos primeiros jardins românticos ingleses, né? A questão da cidade-jardim aparecendo aí com as ideias, né? Em 1902, a Associação Cidade-Jardim, a Companhia Pioneira Limitada, né? Transformando e materializando as ideias de Camilo City, né? Então você tem Letchworth, a primeira cidade-jardim. Você tem exemplos em New Lanark também, com a Vila Modelo de Robert Owen. E aí você tem exemplos como a Vila Holmes em 73 em Davis, Califórnia, né? Então o pensamento de que as cidades elas são ecossistemas, né, interdependentes, né, que as cidades aí constituem o seu entorno formando uma unidade íntima, cidade e entorno. Então isso é muito importante. E aí a gente tem Maringá, no Brasil, como uma das cidades onde isso é muito marcante, né? Então a cidade e a floresta, a cidade e as árvores, a cidade e os parques e suas praças, suas vias públicas sombreadas por grandes copas de árvore, né? Apesar de todo o conflito com outros sistemas, né, com outros mobiliários, como fiação, iluminação, uma cidade que vai se adaptando para manter essa marca de ter muita sombra, muita cobertura arbórea. É um orgulho para o habitante de Maringá, a copa das árvores, a sombra, o fato de você ter árvores do centro até a periferia. E aí voltando ainda para a reforma de Paris, né, os projetos de Alphand, né, da equipe do Alphand, né, os detalhamentos que existiam nesses projetos maravilhosos, né, e isso também vindo para o Brasil, essa linha projetual, essa vontade de projetar, buscando a natureza, introduzir a natureza, você vendo isso acontecendo na instalação das escolas agrícolas no estado de São Paulo, né? E você tem aí, por exemplo, o projeto da Escola Agrícola de Piracicaba, que hoje é a Exalc, né? Hoje é a Universidade de São Paulo, e os cursos de reconhecimento aí internacional que nós temos nesse lugar, né? Então, várias escolas agrícolas tinham esses aspectos, né? Mas a Exalc é um dos lugares que preservou esse jardim, né? Então esse jardim precisa ser mantido assim, né, pessoal, com esses eixos. Vocês estão vendo linhas aqui? Essas linhas justamente são eixos de visão. Então esse jardim, à medida que você vai andando por ele vai descortinando paisagens ligadas a esses eixos de visão. Então tudo isso foi projetado. Maravilha, né? Projetada por um belga, Arsène Putmans. Então isso é algo que a gente tem que valorizar bastante aqui no estado de São Paulo, e nós procuramos aqui cuidar, né? Estamos investindo para cuidar desse parque como nunca, né? Aqui aspecto da Quinta da Boa Vista, também no Rio de Janeiro, mesmo tipo de desenho, né? Então como isso veio da Europa e foi influenciando aqui o nosso planejamento também, né? Aí aspectos fotográficos da Quinta da Boa Vista, né? Fotografia do Winsley Pacheco. E aqui o Campo de Santana também no Rio de Janeiro, mesmo aspecto, né? Aí fotografia do professor Silvio Macedo, aí uma homenagem para o professor Silvio Macedo. Aspectos aí do Campo de Santana, mas também muito parecido com a Exalc. Aqui também, né? Aqui já são outro projeto de outra pessoa, né? Do Dieberger, né? Em São Paulo, Museu do Ipiranga, né? A questão do ecletismo, né? Tudo isso
são aspectos do ecletismo, né? O Parque Farroupilha, né? A Praça da Liberdade de Belo Horizonte, também do J. Berger, né? Aspectos aí do Parque Farroupilha novamente, a estruturação, né? Dos nós, dos pontos focais, aí fotografias de lá, também do professor Silvio, aqui também, né? Já algo um pouco diferente, né? Que é o modernismo brasileiro, capitaneado aí pelo Roberto Burle Marx, né? Também fotos do professor Silvio, aqui o projeto de uma praça, né? Alberto Dalva de Simão em BH, do Burle Marx, né? E aqui o Parque Barigui, também um aspecto moderno, né? E aí vários tipos de desenho de praças, jardins e parques, né? Ao longo do tempo, né? Então a gente pode ver a evolução projetual dos nossos jardins e parques ao longo do tempo aqui, né? Nesse trabalho de Tanner, 2008. Aí o Central Park, Nova York, né? Tem uma história interessante também, né? E aí a questão da cidade jardim, né? Do esquema da utopia, né? Da cidade muito funcional e ao mesmo tempo de muita qualidade, né? E aí a gente tem um aspecto aí de Canberra, capital da Austrália, o projeto do Walter Griffin, né? Mostrando isso também, né? Esse aspecto, né? E Brasília também, né? Também com esse aspecto. Então você tem uma cidade contemporânea, né? Que apesar de vir dessa cidade industrial, ela tem outras propostas, né? De melhoria, né? E a população humana hoje é de 7 a 8 bilhões de pessoas, né? Ao contrário da época da Revolução Industrial, que era 1 bilhão de pessoas. E aí a gente tem questões de mobilidade, de trânsito para serem tratadas, né, pessoal? A questão de você criar uma cidade onde moradia, trabalho e lazer estejam mais próximos, né? Então isso é muito importante também ser tratado na silvicultura urbana, né? A questão da poluição do ar, né? A questão do QI das pessoas, né? E a poluição, a questão do chumbo no ar, né? E os aspectos aí da importância das árvores para trazer essa qualidade de vida para as pessoas em grandes cidades, em pequenas cidades. É muito importante a presença da vegetação arbórea, né? Da gente saber aonde nós temos que colocar essas árvores. Isso é muito importante. Né? E aí utilizar bem os instrumentos de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável para fazer isso, né? Principalmente instrumentos de mercado, onde você pode dar descontos em taxas e IPTU baseado nos serviços que você precisa das árvores. Então, maximizar isso aqui é bastante importante nas nossas cidades. Então, é isso que eu queria mostrar, mais uma foto aí do professor Silvio, né? E é isso. Então eu vou voltar aqui à questão do cronograma nosso, né? Para mostrar aí essa importância aí da gente estar divulgando aí nosso curso, né? Essa apresentação, essa aula inaugural aqui, ela veio rapidamente, né? Num pensamento aí da gente já dar uma resposta aí de um bom curso. E então, como vai começar no dia 22, tem um tempo aí para as pessoas fazerem inscrição, para você ir lá no site da FEALC e fazer a inscrição, né? Então é isso que eu queria mostrar hoje para vocês, tá bom? Agradecer o laboratório, a turma toda, a Mariana, a Dani, o Eduardo, né, que trabalharam aí, a Thalita, né, que trabalharam bastante para que isso acontecesse, que esse curso possa ser dado da melhor maneira possível, né, e muito obrigado. É isso aí. Um grande abraço para todos.